Entendi sua lei e ainda tem coisas que eu não sei, mas vou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que por eu devo ser, sua bondade vai me salvar. Na lealdade vão me manter. Melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. O mais que tem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar. Eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tem. Fala, empresário! Já sabe onde pode economizar hoje? Esse é o Minuto Fiscal, o programa feito para você que quer dicas diárias, rápidas e diretas sobre o mundo tributário. Então, segura essa. Em 2026, sua nota fiscal eletrônica vai virar de cabeça para baixo. Se você é do lucro real ou presumido, atenção máxima. Não adianta dar aquela olhadinha de canto esperando passar batido, não. O governo resolveu mudar a música. Agora é dança das cadeiras para todo mundo. IBS e CBS vão ter que aparecer escancarados na nota. Destacar imposto nunca foi tão literal. Agora, se você é Simples Nacional ou MEI, pode respirar. Mas não sai daí. Dica fiscal é igual vacina. Se vacilar, uma hora chega para todo mundo. E claro, quem vai pagar a conta? Você, empresário, guerreiro desse Brasil. Treinar time, ajeitar sistema, daquele jeitinho bem brasileiro. Receita, invenda e sobra para quem faz o país girar. Minha missão aqui é te ajudar a não cair nas malhas fiscais. Aqui é o campo minado, mas eu trago um mapa. Então, fica junto com o teu contador, atualiza o sistema, bota aquele café forte para a equipe. Eu sou a Alana Campos, sou consultora tributária há mais de 4 anos. Me siga lá no Instagram, @eualanacampos, com 2 L's, hein? Para ficar sempre ligado e tirar dúvidas de um jeito leve e prático. Até o próximo Minuto Fiscal. Na minha infância, havia um hábito que minha mãe cultivava com firmeza e carinho: o culto familiar. Todos os dias, 2 vezes ao dia, ela reunia todos os filhos para ler a Bíblia, orar e cantar. Confesso que, como criança, nem sempre eu apreciava esse momento. Muitas vezes era chamado no meio de uma brincadeira, interrompido em meio à diversão com os amigos. E com o coração ainda imaturo, eu via o culto familiar mais como uma obrigação do que como um privilégio. Mas o tempo passou, cresci, e hoje, olhando para trás, vejo o quanto aqueles encontros foram fundamentais para a minha formação espiritual. Minha mãe, com simplicidade e constância, estava nos ensinando uma verdade profunda. Todos os dias, de manhã e de tarde, precisamos de Deus. O que eu não sabia à época, e hoje entendo com clareza, é que esse hábito familiar refletia uma ordem direta de Deus ao seu povo no Antigo Testamento. No capítulo 28 do livro de Números, Deus instrui os sacerdotes sobre as ofertas diárias. Era uma ordem clara, com ritmo e constância. A partir do verso 3 lemos: Diga aos filhos de Israel, esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. 2 sacrifícios por dia. Um quando o sol surgia no horizonte, outro quando ele se despedia. A fumaça subia do altar 2 vezes ao dia, lembrando a todos que a graça de Deus não é algo para se lembrar apenas aos sábados, ou aos domingos, ou em momentos de aperto. A graça é diária, constante, ininterrupta. Deus estava ensinando o povo que comunhão com Ele não pode ser esporádica, precisa ser contínua. A fumaça dos sacrifícios era um lembrete visual e espiritual. Era um convite à dependência constante, uma declaração silenciosa de que o coração humano precisa ser renovado em fé e arrependimento a cada novo dia. E isso nos ensina uma verdade simples, mas poderosa: a constância.
Você a mensagem aí, né, que o nosso relacionamento com Deus tem que ser diário, né? Todo dia, de manhã e à tarde, como era na época do Antigo Testamento, né? O povo fazia um sacrifício pela manhã, ao nascer do sol, né, pela manhãzinha, e no pôr do sol. Todos os dias do pôr do sol também tinha outro sacrifício lá no santuário, né? No deserto. E assim foi no templo, depois, quando eles dominaram a terra prometida. E assim Deus quer que nós façamos hoje em dia, né? Nós façamos um culto todo dia, pela manhã, e outro culto à tardezinha, né? E ao meio-dia, antes do nosso lanche, do nosso almoço, fazer uma oração agradecendo a Deus, fazer um culto, né? Um momento de meditação. Aquela 1 hora que a gente tem para o almoço, né? Pode ser também uma hora de meditação também, né? De encontro seu com Deus. Mas vamos à lição de hoje, né? Hoje, terça-feira, dia 28 de outubro, barreiras é o tema da meditação, Descobertas da Fé, devocional diário do Rodrigo Silva, que diz assim, está baseado em Marcos capítulo 7, verso 29. Então Jesus disse à mulher, por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Marcos 7, 29. A Bíblia fala de uma mulher anônima, que considero um modelo de persistência. Ela enfrentava um problema terrível. Sua filha estava possuída por um demônio. Pelos critérios da época, só o fato de sair sozinha em busca de ajuda indica que seu marido não estava com ela. Uma mãe solteira em um mundo dominado pelos homens. Que dilema! Marcos a descreve como estrangeira de origem sírio-fenícia, que seria de algum lugar entre o Líbano e a Síria. Mas o Evangelho de Mateus a descreve como cananeia, Mateus 15, 22. Um termo em desuso nos dias de Cristo, que remetia aos antigos habitantes de Canaã, antes da chegada dos israelitas. Eles eram inimigos do povo de Deus, condenados à destruição. Referir-se à mulher como cananeia era o mesmo que chamá-la de pagã e inimiga. Estrangeiras sem marido e com filha possessa, ela tinha tudo para desistir ao longo do caminho. E como se não bastasse, ao se aproximar do mestre, ela enfrentou outra barreira, o silêncio. Jesus simplesmente não lhe respondeu palavra. Verso 23. Ignorada em sua súplica, ela ainda sofreu o preconceito dos discípulos, que pediram para Jesus se livrar dela. Sim, os crentes também podem se tornar obstáculos entre alguém e o Evangelho. Esquecem que sua vida pode ser a melhor ou a pior propaganda de Deus. O relato ainda apresenta uma fala estranha de Jesus, que negou atendê-la, pois isso seria tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas veja a resposta da mulher. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Versículo 27. Que fé extraordinária! É interessante observar que relevos romanos mostram cachorros deitados debaixo da mesa de jantar, comendo migalhas que lhes são atiradas. Com essas palavras, Jesus não estava discriminando a mulher. Imagina. Ele queria mostrar aos discípulos que havia sinceros entre o povo que eles desprezavam. Enquanto eles brigavam por posições de destaque, ela não se importava em ser considerada um cão, um cachorrinho, um cachorro, desde que estivesse junto do mestre. Isso era a fé genuína, e Jesus atendeu à sua prece. As barreiras que ela enfrentou mostram que quem realmente quer dá um jeito, enquanto quem não quer arranja uma desculpa. Lembre-se disso ao buscar uma bênção de Deus. Quem realmente quer dá um jeito, né? E quem realmente quer dá um jeito. E quem não está muito assim, inventa desculpas. Pessoal, você pode ajudar aqui o Conectado 7 Podcast, né? Ou Conectado 7 News, nesse QR Code, tá? Você pode apontar o seu celular aí no QR Code, nesse QR Code,
e ajude aí com qualquer quantia que vier à sua cabeça, né? Às vezes Deus tem um plano para você também, tá? E se você quiser fazer quer fazer o podcast aqui, um podcast, tá bom, gente? Conosco aqui é gratuito, eu não cobro podcast aqui no estúdio. Se você quiser aqui vir pra gente conversar, ficar horas aqui batendo papo, tá bom? Então venha, por favor. Venha aqui conversar com a gente, tá bom? Tô tentando ligar aqui, mas é complicado. Bom, complicado, tudo é complicado hoje em dia, né, gente? Nada é assim, vai dar tudo certo. Não é assim, tá? Não é porque nós estamos no auge do tempo da alta tecnologia, que tudo dá certo quando a gente apenas liga o celular, ou liga o tablet, ou liga o computador. Sempre tem problemas também, né? Você pode estar até em dia com a internet, tá pagando direitinho, tá, sabe? Pagou caro, tá pagando caro. Mas aqui no Brasil é assim, a internet que é de péssima qualidade. Quem está assistindo um programa aí no outro país, saiba que a internet do Brasil é de péssima qualidade, tá? Porque aqui nós só temos 3 provedoras. Nós temos Claro, Vivo, Oi e a TIM, tá? E aí monopolizaram, essas 4 empresas monopolizaram. Ou às vezes o dono de uma empresa é dono de 2, tá? Então monopolizaram. O Congresso aqui não abriu concorrência para outras empresas virem de fora. Eu gostaria muito que as empresas que atuam em Nova York viessem para o Brasil, tá? Para mostrar para os brasileiros o que é tecnologia. Você ligou, tá tudo ok. O que é a internet, tá? A internet que funciona. Agora, se você tem Starlink, meu amigo, você tá bem, tá? Porque Starlink aonde você ligar seu celular ou seu computador, eu não tenho. Mas eu ouvi dizer que Starlink é o seguinte: aonde você estiver no mundo, ligar Starlink, você tem internet assim fluindo de maneira maravilhosa. Eu ouvi dizer que isso é graças ao Elon Musk. Não tenho certeza, tá? Eu só ouvi dizer. Mas que segundo quem tem Starlink e tem Elon Musk, diz que tá ok, né? Tá ok. Ai. Mas é assim. Quem tem, quem não tem, não tem, tá? Mas vamos voltar aqui. Eu quero tempo, Cuiabá. Eu sei que Cuiabá não vai estar... Parece que tem ali um anúncio de chuva e tal. Mas está quente aqui em Cuiabá. Agora, nesse momento, são 11h21 já. Já está no meio-dia, né? E eu perdi bastante tempo pela manhã tentando resolver meus probleminhas aí. Pela manhã, né? E aqui tem um anúncio aqui, ó. Tem uma notícia aqui dizendo assim, Marco Rubio, vamos ver. Bom, teve encontro domingo do Lula com o Trump, né? Não teve? Teve ou não teve? Teve. Aí o Trump saiu elogiando o Lula, aí o pessoal do Lula ficou todo felizinho, né? Porque Trump vai nos atender muito bem, né? E tava lá também no encontro o Marco Rubio. Eu só quero dizer, eu morei em Nova York, né? Vocês já sabem disso, eu já falei aqui, né? Quem me acompanha aqui sabe disso. Eu quero avisar uma coisa para os brasileiros sobre como são os americanos. Os americanos, agora, principalmente o Donald Trump, ele não é só político, tá? Ele é empresário. Inclusive tinha um programa lá na TV americana, na época que eu estava lá, que era um programa, acho que semanal, se não me engano, era semanal. Que ele era o chefe, né? Aí ele contratava pessoas que queriam ser empresários, queriam trabalhar como executivos, tal, para fazer parte do programa. É um programa ao vivo. Eu acho que algumas cenas do programa eram ao vivo, o resto era gravado durante a semana. E ele dava atividades para esses empresários, recém-formados de faculdade, MBA, não sei o que, um monte de coisa, né? Atividades para os caras fazerem e desenvolverem a empresa, né? Fazer a empresa dar certo, vender produtos, como empresa, como empresário, né? E ele era muito cruel com as pessoas que participavam, como empresário, tá? Aquela visão de empresário. Então, inclusive eu trabalhava perto do Trump Tower, né? Que era um prédio onde tinha os escritórios lá do Trump, tá? Eu trabalhava numa lanchonete lá perto. Eu quero dizer o seguinte, Trump, ele é empresário. Então, como que ele pensa? Ele pensa como o empresário pensa. Como que o empresário pensa? O empresário pensa em conquistar as pessoas para ganhar dinheiro em cima, tá? Para ter lucratividade. Para fazer aquelas pessoas ficarem
ajeitarem com os ideais dele. Quais os ideais dele? Depende. Qual a empresa, o que ele está querendo fazer, ou vender ou comprar. Ou vender, né? Principalmente vender, tá? Empresário pensa em vender. Então, quando o Trump tem aquele encontro com Lula e com os diplomatas brasileiros, não pensa ali porque eles são amiguinhos. Ele chega e fala assim, até no avião ele fala assim, não, eu gostei muito do cara Lula, né? Achei ele uma pessoa bastante robusta, uma pessoa bastante consistente, né? É um cara muito legal, achei firmeza nele. Hoje é o aniversário dele de 80 anos, está fazendo 80 anos, parabéns para ele, feliz aniversário. Tá, só isso. E falou assim que eles vão conversar ainda para fazer negociações. Isso aí foi embora. Uma hora, uma das repórteres, lá no momento quando eles estavam no encontro lá, com a imprensa, uma das repórteres perguntou sobre Bolsonaro, né? E o Trump foi, e como é o americano, tá? Ele vai direto e fala em cima, né? Não é da sua conta. Ele fala para a repórter, não é da sua conta. Pronto, é assim que o americano é, tá? Americano não é essa gentileza, essa falsidade que é a fala brasileira. O brasileiro, por exemplo, está visitando a casa de uma pessoa, aí o brasileiro fala assim, eu já vou embora, tá na hora de ir embora. Aí a pessoa que está recebendo, né, um anfitrião diz assim, tá cedo. Louco para que a pessoa vá embora logo, né? Aí ele fala assim, tá cedo, vai não. Mentira, né? O americano já é diferente. O americano é o seguinte, eu já vou embora. Sabe o que o americano fala? Acompanho você até a porta. Quer dizer, vai embora, vaza, entendeu? É assim que o americano é. O americano é diferente do brasileiro. E o americano, ele só persiste na amizade com você se você tiver algo para colaborar nessa amizade, tá? Quando ele convida você para sua casa, ele espera que você traga algo para comer. Tipo assim, um junta-panela, entendeu? Traga algo, um bolo, um churrasco, alguma coisa, um refrigerante, uma comida, né? Você vai almoçar na casa de alguém ou vai jantar na casa de alguém, leve uma flor, leva um ramalhete de flores, ou leva alguma coisa para compartilhar na hora do almoço, junto com o meu bebê, compartilhar na hora do almoço ou do jantar, né? É assim que o americano é a tradição dele lá, tá? Então o americano, quando ele vai conversar com você, quando ele vai tecer uma amizade com você, ele espera algo também de você. Algo, um presente, um dom, uma retribuição, alguma coisinha, alguma coisa, tá bom? Então quando o Trump elogia Lula e fala que tá tudo bem e tal, ele está visando receber alguma coisa em troca, tá? Então a amizade com o americano é troca de presentes. Nunca é assim de maneira espontaneamente, assim, gratuita. Então presta atenção aí os esquerdistas de plantão no Brasil que está zombando de todo mundo. Agora o Brasil está tudo ok com os Estados Unidos. Não é assim, tá? Os Estados Unidos vai querer algo do Brasil, ele vai fazer negociações, business, que eles falam, business. Eles vão fazer negociações com o Brasil, tá? E sempre ele vai querer ou 50%, ou um pouquinho mais de 50%, tá? Dessa negociação. Ele nunca vai ficar, se deixar explorar por você. A não ser que ele queira alguma coisa a mais em troca depois, tá? Mas o americano sempre está visando algo. Algo. Compreende o que eu estou falando, tá? Não estou falando que ele é explorador, não é nada disso. Eu estou falando que faz parte da cultura dele ser assim. Ok? O americano, quando faz amizade com você, ele sempre espera que você mande um cartão presente para ele. Tipo aquele cartão Steam, Google, aqueles cartões de jogos, né? Quando você está à distância com ele, sabe? Ele sempre espera que você mande de qualquer maneira, será de um jeito forte para você mandar um cartão Steam para ele, tá? Um dinheirinho. Uns R$50, mais ou menos, R$53. Nada com o americano é de grátis, é de graça. Preste atenção nisso. Brasileiro, brasileira, nada com o americano é de grátis. Ele sempre vai cobrar algo em troca. Entendeu? Eu sei disso porque eu morei lá, tinha amigos americanos, assim como tinha amigos brasileiros, tinha amigos mexicanos, porto-riquenhos e assim vai. Então eu convivi com a sociedade nova-iorquina. Eu sei como que um nova-iorquino e como um americano raiz pensa e age, tá? Então quando Marco Rubio
está ali presente de olho em Lula e observando todas as reações de Lula, ele já formou na cabeça dele quem realmente é o Lula. Além de ser o presidente do Brasil, quem na verdade é o Lula, porque ele observava, presta atenção na entrevista, na coletiva, o tempo todo o Marco Rubio olhando para o Lula e lendo, fazendo uma leitura das reações e das conversas e das atitudes de Lula. Tá? Então presta atenção aí no que eu estou dizendo. Marco Rubio, Trump vai buscar superar diferenças com o Brasil. É o que disse Marco Rubio, tá bom? Ele disse que Trump o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai explorar maneiras de superar diferenças com o Brasil. Durante a reunião que terá com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur, na Malásia, nesse domingo, dia 26, paralelamente à conferência de cúpula da Associação das Nações Sudeste Asiático, a afirmação é do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, encarregado por Trump das negociações com o Brasil. Então, quem vai negociar não é Trump que vai negociar com Lula, tá? Quem vai negociar é Marco Rubio. Marco Rubio, ele nasceu aonde? Em Cuba, ele é cubano, ele sabe o que é um regime comunista, o que é um regime socialista, ele sabe o que é um governo socialista e comunista. Então, a negociação com Geraldo Alckmin, a negociação que vai ter com Lula ou com os representantes de Lula, vai ser com Marco Rubio. Então, não pensa que vai ser fácil, não, o petista, tá? Aí ele já apareceu falando um monte de coisa. Ele já disse assim, ó, Estados Unidos avaliam ampliar revogação de vistos de autoridades brasileiras. Então tem algumas autoridades que Marco Rubio revogou o visto, tá? Então diz assim, ó, senador norte-americano durante coletiva sobre sanções e autoridades brasileiras. O governo dos Estados Unidos está considerando incluir mais nomes de autoridades brasileiras em sua lista de revogação de vistos. Nesta semana, representantes do Departamento de Estado norte-americano se reuniram com o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para discutir a ampliação das medidas. A conversa teve como objetivo identificar possíveis novos alvos de sanções. No entanto, a indicação de nomes por Eduardo e Figueiredo não garante que essas pessoas serão automaticamente punidas. Cada caso será avaliado separadamente pelo governo liderado por Donald Trump, que decidirá sobre a manutenção ou não dos vistos com base em critérios específicos. Esse movimento ocorre em um momento delicado nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Apesar de o presidente Lula ter conseguido estabelecer uma linha de diálogo com Trump, a Casa Branca divulgou recentemente uma nota oficial com críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a quem voltou a acusar de violar direitos humanos. Outro fator de tensão é a postura divergente entre os dois países em relação à Venezuela. Enquanto os Estados Unidos mantêm uma ofensiva contra o governo venezuelano, o Itamaraty adota uma posição mais cautelosa. Diplomatas brasileiros indicam que, em uma próxima conversa com Trump, Lula pretende se posicionar de forma clara, mas sem criar atritos diretos. Lula precisa reconhecer que quem é o presidente lá da Venezuela não é Nicolás Maduro, mas quem ganhou as eleições passadas. Então Lula tem que colocar claro para o Brasil e para o mundo todo que ele não reconhece Nicolás Maduro como vencedor das últimas eleições para presidente da Venezuela. Porque se ele reconhecer Maduro como presidente da União Soviética, da Venezuela, ele estará se colocando numa posição contra os americanos e a favor do Foro de São Paulo. Então isso é bem delicado na relação do Brasil com os Estados Unidos, exatamente. O que realmente Lula pensa sobre Nicolás Maduro? Ele tem que colocar isso às claras, para que a negociação flua. A negociação entre Brasil e Estados Unidos flua no campo econômico e no campo de transação comercial. Porque claramente Trump já se colocou contra Nicolás Maduro, contra a Venezuela e contra o narcotráfico, né? A transação de vendas de drogas internacional, inclusive drogas que vão para os Estados Unidos. Ou via Caribe, ou via Pacífico.
Isso tem que ficar claro. Então, quando eles forem negociar, ou Geraldo Alckmin, ou qualquer alguém ali do Itamaraty, ele tem que deixar claro o que Lula realmente pensa sobre a Venezuela. Eles vão perguntar isso aí. Rubio vai perguntar isso aí. Trump vai pedir para Rubio perguntar sobre essa questão. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Lula tem que deixar claro como ele pensa a respeito de Nicolás Maduro. Porque ele falar, se ele é apoiador de Nicolás Maduro, ele está dizendo claramente para o mundo que ele apoia o narcotráfico e o Nicolás Maduro como narcotraficante. Tá? Então, gente, essa negociação do Brasil com os Estados Unidos tem que ficar bem às claras, porque os Estados Unidos não vai apoiar narcotraficante e nem ditadores de repúblicas da banana, como eles dizem lá, tá bom? Neste ano, os Estados Unidos já haviam revogado os vistos de diversas autoridades brasileiras, incluindo 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, além de Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, e Alexandre Padilha, ministro da Saúde. Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barsi de Moraes, foram atingidos por sanções da Lei Magnitsky, que impõe restrições severas como bloqueio de bens e proibição de entrada em solo americano. Portanto, a coisa não estão boazinhas assim. Tá? As coisas não estão maravilhosazinhas assim. Então nós temos que colocar as coisas às claras para a gente não cair numa armadilha diplomática. Para os negociadores diplomáticos lá do Itamaraty não cair numa armadilha diplomática contra, não a nosso favor, desfavorável a nós e favorável ao governo norte-americano. Entende? Por quê? Essa é uma questão assim, tipo uma casca de ferida, né, gente? Se os Estados Unidos já se declarou claramente contra Nicolás Maduro, nós não podemos ser a favor de Nicolás Maduro. É a favor do que ele faz na Venezuela. Não podemos falar a favor dele. Não podemos mencionar palavras a favor de Nicolás Maduro. Porque aí a gente vai estar se colocando numa armadilha. Numa armadilha diplomática que vai dificultar as negociações para o agronegócio e para os grandes comerciantes e empresários brasileiros que querem fazer negócio com os Estados Unidos. Querem vender seus produtos e comprar produtos norte-americanos para o Brasil. A gente tem que se colocar claramente em que posição nós estamos. O que realmente nós defendemos enquanto país, enquanto nação e também agente público. Né? Flávio Bolsonaro critica a possível aproximação de Eduardo Paes com o PL. Eduardo Paes é ex-governador, né? Atual prefeito do Rio de Janeiro. Não fui consultado, diz ele. Mas o Flávio Bolsonaro é o quê? Ele é do PL, né? Mas ele precisa ser consultado. Então, o senador Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro, criticou nesta segunda-feira, dia 27, a possível aproximação entre o Partido Liberal, o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é do PSD, aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Vi na imprensa algumas horas atrás que o PL no Rio de Janeiro estaria junto com Eduardo Paes em 2026. Não fui consultado e acredito que o eleitor de direita no Rio, o mais importante para uma decisão dessas, também não foi. Iniciou Flávio. Flávio é senador, é filho de Bolsonaro, né? O senador questionou a coerência de uma possível aliança entre os grupos. Como dá para ser palanque de Bolsonaro e de Lula ao mesmo tempo? Ser contra e a favor de traficante? Ser contra e a favor de aborto? Além disso, Flávio destacou que estão testando alguns nomes fortes para a disputa ao governo do Rio de Janeiro. Em breve, boas novidades, concluiu. Gente, vamos falar a verdade. Tem algum candidato mais forte para o governo do Rio de Janeiro do que Eduardo Paes? Você acredita? Eduardo Paes é prefeito do Rio de Janeiro. Ou foi prefeito, ou fez uma excelência na prefeitura, quer dizer, foi um bom prefeito, não foi um mau prefeito, foi um bom prefeito, né? Do PSD. Agora, as declarações de Flávio ocorreram após Eduardo Paes sinalizar no fim de semana uma possível aliança com o PL durante o evento de filiação do deputado federal Luciano Vieira
ex-republicanos ao PSDB. A fala de Paes foi interpretada como uma resposta indireta ao presidente municipal do PL, Bruno Bonetti, que havia afirmado que o partido só apoiaria o prefeito caso ele se alinhasse a Bolsonaro ou ao candidato que o ex-presidente indicar para a disputa presidencial. Alguém disse que essas especulações só teriam consequências se a gente fizesse uma dedicatória de amor a fulano ou beltrano. Eu não tenho dúvida de que vamos estar juntos, mas por um só amor, o amor ao estado do Rio de Janeiro, declarou Paes. Tá. O negócio é o seguinte. Ontem se falou muito nessa frase. Rei morto, rei posto, ou deposto, sei lá. Mais ou menos isso aí, né? Eu penso, quer dizer, ex-presidente é ex-presidente. A era Bolsonaro já passou. O próprio PT falou isso, o próprio Lula falou isso aí, né? A era Bolsonaro já passou, agora é a hora petista, é a hora de Lula. Tá. Mas ano que vem as eleições para renegociar o governo do Brasil. E Lula já se autodeclarou candidato à reeleição. Agora, o que importa para a direita? É escolher um candidato forte que possa bater de frente com Lula, né? E tem que ficar isso bem claro para toda a população. E deve ser desde já. Não é deixar para depois. Porque, inclusive, essa candidatura já deveria estar correndo de 2 anos para cá. Se vai escolher realmente, na impossibilidade de Bolsonaro disputar a presidência da República, o governador Tarcísio de Freitas, lá de São Paulo, governador de São Paulo, então toda a convergência da direita tem que ser para o Tarcísio de Freitas. Se vai ser para o Zema, né? Se vai ser lá para o governador de Goiás, se vai ser para o Ratinho Júnior, se vai ser para um dos filhos do Bolsonaro, ou a mulher do Bolsonaro, ou para sei lá, o candidato que for, né? Na impossibilidade de Bolsonaro disputar, então toda a concentração da direita tem que ser para esse candidato que o PL, que a direita escolher. E tem que ser unânime. E precisa ser unânime. E unanimidade, nesse caso, para a direita, não é burra. É inteligência. Tem que ter uma concentração de força, de união, num nome que seja um nome forte. Não adianta colocar lá um nome fraco. Uma pessoa que não teve competência administrativa. De preferência que seja um administrador. Um cara que já provou na administração que ele exerceu que ele é altamente competente e agregador. Compreendem? Então, na minha opinião, todo mundo deveria ter a certeza se Bolsonaro vai ou não vai concorrer. Porque Bolsonaro, enquanto esteve no poder, mesmo em período crítico e de crise mundial, como foi a pandemia, ele foi, sem sombra de dúvidas, um excelente administrador. Ele aumentou o superávit do Brasil. Ele não deixou o Brasil entrar em crise, mesmo nem todo mundo podendo ir trabalhar por causa da pandemia. Aquela história do fique em casa, né? Que os riquinhos estavam, né? E o pobre não pode ficar em casa, o pobre tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, não vencer o dia a dia, ele não come no dia, né? E o Bolsonaro fez com que toda a população brasileira tivesse que comer todo dia. Aumentou o rendimento, as doações, o Bolsa Brasil, né? Fez o máximo para que as vacinas estivessem mais prontas possíveis em pouco tempo, num momento de crise onde pessoas estavam morrendo, onde centenas e milhares de pessoas estavam morrendo, milhares de pessoas estavam morrendo. Ele fez o possível para que desse certo no plano da saúde. E quando ele via que o ministro da Saúde não estava colaborando com as ideias dele, ele trocava imediatamente, botava outro ministro, até acertar a mão, o passo, para que as pessoas não sofressem e morressem com aquela gripe terrível que era a pandemia, que era a Covid-19, né? Que matava em pouco tempo, tirando o ar da gente e a impossibilidade de respirar, né? Então não podemos negar isso, mesmo que a gente seja contra a pessoa, não gosta da pessoa, mas a gente não pode negar que Bolsonaro fez uma excelente administração. E economicamente o Brasil estava muito bem. Eu sou prova disso porque eu vendo coco na rua, água de coco na rua. Na época de Bolsonaro, em 2 horas eu vendia 2 carrinhos de água de coco. Agora, no tempo de Lula, eu não consigo nem vender
um carrinho em uma manhã. Sempre volto para casa com um coco voltando. E aí eu tenho que sair para vender um outro carrinho à noite, à tarde, mais à tarde. Um calor exorbitante na rua. E na época do Bolsonaro eu vendia 2 carrinhos pela manhã, 2 carrinhos à tarde, cheio de coco. Quer dizer, tava uma crise, tava todo aquele problema lá da pandemia, mas as pessoas estavam com dinheiro no bolso para tomar a sua aguinha de coco, né? A sua sagrada água de coco. Então eu sei a diferença econômica que era na época da crise da pandemia e nos tempos de hoje do governo Lula, que é só taxa, imposto altíssimo, tudo aumentou de preço, né? Não faltam as coisas, mas as coisas estão bem mais caras do que na época do Jair Messias Bolsonaro. Isso a esquerda não tem como negar, né? Se negar é a incoerência. A incoerência está posta na cara assim de todo mundo, para todo mundo ver, tá? Então não tem como puxar a sardinha para uma coisa errada. Você só puxa a sardinha quando você tem certeza de que você está com razão e que a coisa está certa, que você está defendendo. Não adianta você teorizar e querer formular, né, uma coisa que todo mundo está sabendo, todo mundo está vendo e todo mundo tem prova de que o que você está falando está errado. Está errado e você tem que provar isso. Com números. E a gente prova as coisas com números, com estatística, com vídeos, com história, com declarações em livros, documentos. A coisa está documentada. É assim que se prova uma tese, um assunto, um preâmbulo, uma fala, um discurso, uma discussão. Tem que ter provas. Porque falar é fácil. Agora você tem que ter provas daquilo que você está falando. Não é verdade? Eu estou falando aqui de coerência. Essa é coerente. Não adianta você fazer um discurso louco, né? E que todo mundo tá vendo que você está falando parolagem. São parolas, narrativas, contos, né? Quem vai acreditar é só um inocentão, um ingênuo que não sabe nada do que você está falando, aí vai acreditar em você, porque ele não tem como contra-argumentar. Não é? Vamos lá. Tem daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa questão lá do julgamento, né? Aqui, ó. Flávio Bolsonaro encara a mentira do presidente Lula e choca o Brasil. Como assim? Vamos ver o que está escrito aqui. Matéria do Estadão, é isso? O senador Flávio Bolsonaro do PL gerou uma enorme repercussão nas redes sociais ao dizer que o Luiz Inácio Lula da Silva do PT mentiu em seus discursos na Malásia, neste último final de semana, ao falar sobre seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL. Através de sua conta oficial no X, no X, antigo Twitter, Flávio Bolsonaro disparou, como sempre, Luiz mentiu. Bolsonaro foi assunto na reunião. E mais, se Bolsonaro fosse página virada, Luiz não teria tanto medo de disputar as eleições contra ele em 2026. Não falaria de Bolsonaro todos os dias, desde quando vê a Janja pela primeira vez, no dia até dar boa noite para ela, disse o político. Tá? Na sequência do texto, Flávio escancarou. Luiz sai de mais uma conversa sem trazer absolutamente nada de bom para o Brasil. É verdade. O que aquele encontro com Trump e Marco Rubio e demais que estavam lá teve de bom, de encontro de bom realmente para o Brasil? Só uma esperança de acertar tudo nas questões relacionadas ao tarifaço. Tá? Não conseguiu acabar com as tarifas, nem retirar as sanções impostas ao violador de direitos humanos. Ele está falando aqui de Alexandre de Moraes. Luiz está tão pequeno, escanteado, que nem saiu na foto dos líderes, apontou o filho de Jair Bolsonaro. É verdade. Isso os contra-argumentistas vão ter que ficar calados, porque é verdade. Nem na foto ele apareceu, né? Não foi nem chamado para tirar foto junto com as pessoas que estavam lá na Malásia, né? Com os líderes que estavam lá na Malásia. Então é triste, né? Quando a gente vê, olha aqui a foto. Não tem como mostrar aqui, senão a gente ia mostrar aqui na TV. Mas tá todo mundo, tá Trump, tá o presidente da Malásia, de outros países ali, tudo ali, né, relacionados. Até eu acho que o Marco Rubio aparece aqui, né? É Marco Rubio aquele lá? Eu acho que não. Só os líderes de lá, tá? Então era 13ª ASEAN e Estados Unidos encontro
Estados Unidos. 26 de outubro de 2025, Kuala Lumpur, Malásia. Então, é verdade, gente, é verdade. Eleições no Rio de Janeiro. Flávio ainda publicou nesta manhã sobre as eleições de 2026 e citou. Vi na imprensa algumas horas atrás que o PL do Rio de Janeiro estaria junto com Eduardo Paes em 2026. Não fui consultado e acredito que o eleitor da direita no Rio também não foi. Que é o mais importante dessa decisão, né? Não foi. Alguém me explica como dá para ser palanque de Bolsonaro e Luiz ao mesmo tempo. Ser contra e a favor de traficante. Ser contra e a favor de aborto. Estamos testando alguns nomes fortes para a disputa no Rio de Janeiro. Em breve, boas novidades, disse ele, sem mais e nem menos. Bom, aí fala muita coisa sobre Alexandre. Tem aqui várias outras notícias desinteressantes aqui. Tem aqui o Toffoli diz que é lenda urbana e mentira deslavada afirmar que STF age de forma monocrática. Já vimos isso, Toffoli, várias vezes. Tá? Não precisa você querer mentir a realidade, né? Ou falsear o que é real. Muitas decisões monocráticas, sim, já foram na história do Brasil recente, né? E vieram graças ao monocratismo lá dos ministros do STF, tá? Citado por Bolsonaro, o Fux não deve julgar recursos contra a condenação. Né? STF deve julgar recurso de Bolsonaro a partir de 7 de novembro em sessão virtual. Um novo Brasil no país mais rico do mundo. Isso aí está falando de algumas lançamentos imobiliários. Um novo Brasil no país mais rico do mundo. Vamos ver aqui o artigo, que é interessante. No século XIX, famílias rurais de Luxemburgo decidiram fugir para o Brasil em busca de uma vida melhor. Aí está falando da história, né, recente ali de várias pessoas que vieram de Luxemburgo, vieram de países encantadores que a gente cita aí quando conversa, né? Que vieram para o Brasil e acharam que o Brasil era um paraíso ainda e fizeram aqui verdadeiros impérios aqui no Brasil, tá? Construíram suas fortunas aqui no Brasil. Fortunas imobiliárias, fortunas em fazenda, em produção, em ganho de dinheiro, em verba, quer dizer. Quando as pessoas saem do Brasil para ir para o Paraguai, não sei o que, por causa de alta taxação de imposto, não sei o que, tá achando que vai resolver suas questões financeiras. Eu acredito que não é bem assim, tá bom? O Brasil, ele pode ser uma bênção para quem sabe trabalhar com o Brasil, tá? Quem sabe trabalhar com a taxação altíssima do Brasil. A gente sabe que o Brasil não é um país muito bom para se investir atualmente, né? Então os investidores de fora vão pensar várias vezes antes de resolverem vir para investir no Brasil. Agora o Brasil é um país que está fora dos interesses dos grandes empresários internacionais, né? De investimento. O Brasil está fora do radar. Infelizmente está assim, tá bom? O Brasil está fora do radar dos investidores internacionais. Os investidores internacionais, os grandes empresários, eles estão saindo fora do Brasil para ir para uma outra nação, uma outra realidade para investirem, tá? E muitos empresários do Brasil, não sei se é muitos, mas em alguma considerável quantidade, está indo para fora do Brasil, está indo para o Paraguai, está indo para a Bolívia. Tem gente indo até para o Canadá, né, que eu fiquei sabendo que várias empresas do Brasil estão indo para o Canadá. Outros ainda insistem e querem investir também nos Estados Unidos, né? Querem investir nos Estados Unidos, mesmo com todo o problema que a gente vê lá de governança, né? Agora eu não sei até que ponto isso vai realmente beneficiar o empresário, né? Eu acho assim, eu acreditaria um pouquinho mais no Brasil, mesmo porque as questões políticas aqui não estão resolvidas. E elas só estarão resolvidas a partir do ano que vem, depois de outubro do ano que vem, né? Quando saírem os resultados das urnas, tá? Então é muito cedo para a gente falar que a gente deve desacreditar do Brasil. Eu penso diferente, tá? Eu acho que a gente deve acreditar muito no Brasil, ainda como empresário e como comerciante, né? Como investidor, pequeno investidor,
como aposentado, tudo, deve acreditar no Brasil ainda, apesar desses ladrões que estão atualmente no poder, mas com certeza eles vão sair, né? A vida do ladrão, ela não é próspera e nem é muito longa, né? A gente sabe que ladrão morre cedo, né? E que sua governança também acaba cedo e pior, eles saem dali envergonhados, né? Agora, a maldita nação que tem ministro do STF que tira um ladrão declarado e confesso da cadeia e bota ele na presidência da República, né? Infeliz da nação que age assim. Não está agindo com inteligência. Mas, infelizmente, nós temos uns ministros do Supremo Tribunal Federal burros, né? Um já até deixou, né? Não é mais. Mas tem alguns lá que sobreviveram, estão por lá ainda, né? O problema nosso é de incompetência mesmo. Incompetência jurídica, incompetência política, né? Incompetência administrativa, incompetência dos congressistas, incompetência do Senado. Eu vivo repetindo isso aqui, né? É uma coisa podre, né? E muito fraca o Senado e o Congresso brasileiro. São pessoas que não se agregam, se dividem, e na hora que devem se manterem unidas, elas se desunem, né, no trato lá do voto secreto. Por isso que eu acho que o voto não tem que ser secreto, o voto tem que ser auditável a olhos nus, né? Nada de voto secreto, né? Todo mundo tem que saber para que lado a sua canetinha pende, né? Ou se é para a esquerda, se é para a direita, ou para favorecimento do Brasil. A gente não deve ir nem para a direita nem para a esquerda, apesar de eu me declarar aqui da direita, mas a gente, na hora de votar, representante do povo lá, não temos que pender nem para a esquerda nem para a direita, mas para o bem do povo brasileiro. A visão relacionada do político ao povo deve ser bem clara e justa, né? Ele não deve votar conforme o que o partido pede para ele, mas o que o povo está pedindo nas redes sociais dele. No caso do congressista, no caso do senador, né? O que o meu povo está pedindo na minha rede social que eu faça? É isso aí, né? Na questão dessa votação aqui, na questão dessa PEC, na questão dessa lei, nova lei, na questão dessas discussões que nós estamos tendo aqui agora. Então, porque o político ele não foi eleito por causa do partido, ele não foi eleito da direita e da esquerda, o povo nem quer saber disso. O povo quer saber se ele realmente é aquele representante que ele vai votar lá no Congresso, lá no Senado, a favor dele, povo, né? Do povo. A favor do povo, a beneficiar o povo como um todo, né? Isso que é democracia, né? Isso é democracia. Então, se verdadeiramente nós defendemos a democracia, então nós temos que ser coerente com o que significa o que o povo quer de mim enquanto seu representante, né? Enquanto estou senador, enquanto estou deputado, né? Ou enquanto estou presidente da República. Eu não sou presidente da República, eu estou presidente da República. E como presidente da República, o que uma pessoa é? Ela é só um office boy de luxo, né? Por 4 anos. Por 4 anos, né? E se eu fizer um péssimo trabalho como office boy de luxo, eu tenho que ser mandado embora para casa, né? Para descansar e botar um outro mais competente e melhor no meu lugar, né? Seja ele quem for, homem, mulher, direita, esquerda, centro, não sei. Mas tem que ser um cara, um office boy eficiente, proativo, né? Que não fale asneira, como fala o nosso atual office boy de luxo. Mas ele só fala asneira. Eu tenho até medo quando o Lula pega o microfone para falar. Ou quando fica atrás daquela tribuna, né? Daquele púlpito para falar alguma coisa. Eu fico já pensando, meu Deus, vai sair M enorme daí. E o que tem acontecido ultimamente é isso, né? A ponto de um cara do naipe, né, de Lula chegar e falar que a culpa do tráfico de droga e do narcotráfico é do usuário e não de quem vende a droga, né, do narcotraficante. É do usuário. Você viu? Tão ridículo o que ele falou, que até ele deve ter parado um pouquinho depois para pensar e falar, meu Deus do céu, que asneira, que M que eu falei, porque isso aqui é gravado e isso aqui vai aparecer na época da campanha eleitoral, que eu quero novamente ser reeleito para presidente da República, né? Vai aparecer, toda hora o pessoal vai estar repetindo essa imagem dele falando que a culpa do tráfico de droga é do usuário e não do narcotraficante, do que vende a droga, né? Eles vão repetir isso aí exaustivamente na campanha política. E vão repetir também as declarações que ele fala a favor do aborto, né? Do aborto. Sabendo ele que mais de 65% da população brasileira, quase 99,9%, é cristã, né? É evangélica, católica e que não admite aborto, não admite a morte e assassinato de criança ainda no ventre da mãe, né? Então é tanta asneira que ele fala e que ele representa
que dificilmente, eu não quero acreditar que de repente Lula vai ser reeleito presidente da República. Se isso acontecer, eu escureço aqui completamente, tá? E eu não sei o que eu faço. Eu vou ter que mudar o nome de Conectado 7 para outro canal, né? Vai ser Orivas, tá? Orivas, canal do Orivas. Aí só a minha opinião vai ser aqui. E o que eu leio aqui nos noticiários não é nada bom. Gente, tá calor, tá? Não é só dentro do estúdio, é lá fora também. Nós estamos em Cuiabá. É a capital mais calorosa do Brasil, é Cuiabá. Se você não conhece Cuiabá, se você está em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e nunca veio para Cuiabá, então você não conhece a capital mais calorosa, né, do Brasil. Você não conhece. Você tem que vir a Cuiabá, ficar alguns dias aqui, para você realmente reconhecer qual é o clima cuiabano, tá? Qual é o clima cuiabano? Você tem que procurar entender que em Cuiabá é verão o ano inteiro. É clima de verão o ano inteiro. Então, sempre o termômetro vai estar acima dos 30 graus, tá bom? Sempre o termômetro estará acima dos 30 graus. Esse é Cuiabá. Gente, a gente vai parar por aqui. Tem muita coisa pra gente falar, tá? Mas amanhã eu vou dar para vocês toda a informação sobre o mercado financeiro, a economia, como é que tá no Brasil, tá? O dólar tá em alta, o euro tá em alta. É momento de comprar? Não, não é momento de comprar dólar nem euro. É momento de você ter um pouquinho mais de paciência, esperar o dólar meio que cair, a bolsa, né, o Ibovespa, dá um sinal melhor para você comprar dólar e para você comprar euro, tá? Eu aconselho você comprar ouro, se você puder. Porque o ouro sempre, ele não vai perder o valor, né? O ouro vai ser sempre uma riqueza, assim, que vai te assegurar uma boa lucratividade, né? Uma garantia aí de investimento, tá bom? Bom, a gente vai parando por aqui, porque eu acho que quase já deu 1 hora aqui de vídeo, né? Mas é assim, gente. Cuiabá ainda está com os problemas relacionados ao trânsito, né? Ainda a criminalidade está reinando por aqui, polícia trabalhando demais, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. E no Brasil toda a polícia federal, né? Está fazendo os seus trabalhos e está recolhendo bastante bandido aí para cadeia, né? Eu não sei quanto tempo esses bandidos ficarão na cadeia, mas está havendo uma limpa aqui no Brasil. E logo também isso vai cair nos políticos que estão mexendo com alguma coisa errada, né? Um político que está vivendo de corrupção, né? A corrupção não é um bom negócio para ninguém. Não é só para político, para nenhuma pessoa, tá? Pessoa que se mete nesses escândalos de corrupção, é cedo ou tarde, né? Não vai demorar muito, ela vai cair, né? E vai passar um vexame danado, tá? Vamos fazer oração? E a gente está aqui lutando para achar a nossa lição. E a minha Bíblia está aqui, mas a lição ela simplesmente escafedeu, se sumiu. Eu já procurei, revirei e não achei, tá? A lição da escola sabatina, dos temas bíblicos aqui, ok? Vamos fazer oração e agradecer a Deus, né? Por estarmos vivos, respirando, com saúde, né? Vivendo. Vamos dar graças a Deus, glória a Deus, porque Ele é digno e de toda honra, de toda glória, de todo o nosso louvor. Querido Pai, querido amigo de todos os momentos, nosso melhor amigo, nosso melhor tudo, nosso Criador, Senhor, Salvador, aquele que mantém-nos vivos. Senhor, fica conosco em nossa mente, em nossos corações. Reine, Senhor, no trono da nossa mente, do nosso coração. Que o nosso eu não sobreviva, mas Cristo viva em mim. Cristo viva em cada um de nós, Senhor. Vivo não mais eu, mas Cristo viva em nós, viva em mim. Que o seu Santo Espírito nos faça compreender que a cada um de nós, que nós vivemos na presença de Deus. Aceitando isso ou não, estamos vivendo na presença de Deus.
E tudo que nós fazemos, e tudo que nós pensamos, e tudo que nós falamos está sendo anotado de maneira minuciosa. E que nós vivemos tempos solenes. E que são tempos de nós termos atitudes e decisões sérias referente ao nosso bem-estar, referente à nossa vida, às nossas decisões e ao nosso cotidiano, Senhor. Abençoe os nossos entes queridos, fortaleça e cure, Senhor, segundo a tua boa vontade, aqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão internados, que estão na UTI, aqueles que receberam a notícia ruim de um diagnóstico de uma doença deletéria, de uma doença séria, que o Senhor possa curá-los, Senhor, fortalecê-los na mente deles, na ideia deles. Aqueles que estão em depressão, cure-os, tira-os da escuridão, Senhor. Traga-os à luz, à vontade e à animação para viverem uma vida que possa vir dar glória a Ti, glória ao Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais a nossa fé em Ti, através do estudo da Tua palavra e da nossa convicção de que a vida, o amor, a misericórdia e a paz, saúde, é o melhor em tudo. Porque nós bem lembramos as palavras do sábio Salomão, Senhor, que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus trará a juízo todas as coisas, até aquelas que estão escondidas, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas más. Que nós tenhamos essa consciência e vivamos em amor a Ti. Em nome e pelos méritos de Cristo Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no Conectados 7 News, tá bom? Um beijo para você, um beijo no seu coração. Até mais, até amanhã.